Olá, meus amigos, muito bom dia, louvado seja Deus. Estamos iniciando mais este dia na presença de nosso Deus e Pai e damos graças a Deus por termos a oportunidade de experimentarmos o poder de Deus em nossas vidas. O poder de Deus, ele cura os enfermos, liberta os endemoniados, liberta os oprimidos do diabo. O poder de Deus dá provisão às nossas necessidades. O poder de Deus nos protege. O poder de Deus transforma situações. O poder de Deus nos capacita a vencer situações nesta vida que, humanamente falando, seriam impossíveis de serem vencidas, mas pelo poder de Deus nós conseguimos superar essas dificuldades. Mas como esse poder de Deus funciona? Como que nós podemos fazer para experimentar esse grande poder de Deus em nossas vidas? É sobre isso que vamos falar, tá bem? Antes, porém, se você puder, deixa o like para o canal, aperte o joinha, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e também ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo, tá bom? Olha, livro de Provérbios, no capítulo 18, existe uma palavra que é muito importante e disso vai depender se vamos ou não experimentar o poder de Deus. Ouça bem, Provérbios 18, versículo 20 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Repito, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios, o coração, no caso, se satisfaz. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que o nosso coração, ele se enche do que a nossa boca fala. E por que isso é importante? O que isso tem a ver com experimentarmos ou não o poder de Deus? É o seguinte, o poder de Deus a gente só vai experimentar pela fé, crendo de todo o coração, crendo de todo o coração. O Senhor Jesus, nessa passagem que você está vendo a referência bíblica aí, ele falou que nós não podemos duvidar no nosso coração. Quando fala coração aqui, não é o nosso coração, o músculo que bombeia sangue. Coração quer dizer o nosso espírito, o nosso eu interior, o nosso eu verdadeiro, né? Então, o coração é o âmago do nosso ser, né? Então, devemos crer de coração, devemos crer no nosso espírito, devemos ter fé no nosso espírito para recebermos o poder de Deus. Acontece que muitas vezes a pessoa não consegue ter essa fé no coração, por quê? Por causa da boca. Porque se você analisar bem, e pode até ser o seu caso, as pessoas, infelizmente, por costume, por não vigiarem ou por não saberem, elas passam o dia todo murmurando ou falando coisas inconvenientes, ou falando coisas negativas, ou falando coisas que são contrárias à palavra de Deus. Há pessoas que passam o dia todo falando só de derrotas. Há pessoas que passam o dia todo só falando de doenças, falando dos medos que tem, do medo de morrer, do medo de doença, do medo de perder a família, do medo que acontece alguma coisa com os filhos. A pessoa passa o dia todo falando que a vida está difícil, a pessoa fala que está desanimada, a pessoa fala que não aguenta mais, não é? Todo mundo que encontra, a pessoa só vai falar das tristezas, das dificuldades, das necessidades que tem passado, é só reclamação. E aí, você notou esse versículo aqui? O coração se enche daquilo que a boca fala. Então a boca fala tanta negatividade que o coração da pessoa vai se enchendo daquilo, vai se satisfazendo, ele vai se fartando, quer dizer, vai tendo muita coisa ruim no coração. Embora a pessoa possa ser boa, mas o coração ele fica doente, vamos dizer assim, entre aspas, né? E aí quando a pessoa vai fazer uma oração a Deus, ela não tem fé no coração, ela pede, ela fala em nome de Jesus, não é? Ela faz até hora de joelhos, mas infelizmente não tem resposta porque ela não tem fé no coração, porque, repito, a boca passou tanto tempo confessando derrota, confessando coisas negativas, confessando as doenças, confessando a fraqueza, né? Eu sou fraco, eu não tenho força, eu tenho depressão, eu estou desanimado, eu não aguento mais, eu quero morrer. Não é assim? Pensa comigo. Tem pessoas que não têm outro diálogo, tem pessoas que não têm outra palavra, só derrota, derrota, derrota. E isso há anos até.
A pessoa acostumou, de tanto ela ver ou ouvir os outros falarem negativamente, ela acaba acostumando a ficar desse jeito. E é por isso que o coração se enche de tanta dúvida. E aí, meu filho, não tem como ter fé para receber o poder de Deus. Então começa a mudar isso. Se o nosso coração se enche do que a boca fala, então vamos mudar o nosso vocabulário, o nosso modo de falar, vamos proferir palavras corretas. Você pode falar assim: pastor, mas quais são as palavras corretas? Porque eu estou doente, então eu só falei que eu estou doente. Eu estou com dor aqui, eu estou só falando o que eu estou sentindo. Eu estou vendo a situação difícil, então eu estou só falando aquilo que eu estou vendo. Isso não é correto? Eu digo não, filho. O que nós vemos ao nosso redor só está correto quando bate com a Bíblia, entendeu? Veja, nós devemos ter fé no que a Bíblia diz, não naquilo que nós vemos ou ouvimos, entendeu? Por exemplo, olha só, a Bíblia, ela fala sobre família salva. Tanto é que ela diz, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, não é? Mas de repente você vê a tua família dividida, brigada, não quer saber de Jesus, não conhece Jesus ainda, né? Então você tem, com seus olhos você vê a sua família ainda não convertida e cheia de problemas, tá? Mas você sabe pela Bíblia, que a Bíblia fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ou também outra passagem, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o que se deve falar? Você vai falar aquilo que você está vendo na tua casa ou você vai falar o que a Bíblia diz? Comece a falar o que a Bíblia diz. Comece a falar. Em vez de falar: minha família está brigando, minha família está se desmanchando, minha família eu não aguento mais. Não fala isso. Você vai ter que começar a mudar o seu modo de falar. Você vai começar a dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio no Senhor Jesus, por isso eu e a minha casa seremos salvos. Os meus filhos são herança do Senhor, são bênção do Senhor. Em vez de dizer: esses moleque encapetado, a pessoa até fala isso, né? Eu não aguento mais esses meninos, eles não têm mais jeito, esses meus filhos são desobedientes. E fica falando isso, no final das contas, sem querer. Se você continua falando negativamente, você vai acabar acreditando naquilo, você vai ter fé naquilo que você está falando. Repito, por isso a importância de mudar o vocabulário. Começa sempre a falar o que a Bíblia diz, mesmo que os teus olhos vejam o contrário. Fale o que a Bíblia diz. As nossas palavras têm poder, e principalmente nesse sentido, quando nós falamos, nós mesmos ouvimos, não é verdade? E quando nós ouvimos o que nós falamos, aquilo vai para o nosso coração. Então pare de falar que está doente. De tanto você falar que está doente, você acreditou que está doente. A tua fé é que você está enfermo mesmo, entendeu? Agora, como fazer para mudar esse quadro? Começa a falar o que a Bíblia diz. Eu fui sarado pelas feridas de Jesus. Ele já levou as minhas doenças, enfermidades e dores sobre o corpo dele na cruz do Calvário. O Senhor é o Senhor que me sara. Em todos os momentos, diga: eu estou curado pelas feridas de Jesus. É assim. Em vez de ficar o dia inteiro dizendo: eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, as coisas estão difíceis. Não, você vai dizer: o meu Deus vai suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Você vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai dizer coisas assim, coisas que a Bíblia diz, né? Muitas vezes você tem uma missão para cumprir, de repente você tem um trabalho para fazer, né? Você foi incumbido de executar um determinado trabalho e é um trabalho delicado ou difícil ou complicado ou trabalhoso, e você, em vez de falar: eu não consigo, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou conseguir, em vez disso diga: eu tudo posso naquele que me fortalece, eu consigo tudo em Cristo que me fortalece, eu posso porque o Senhor me fortalece. E assim você vai enchendo o seu coração daquilo que realmente pode mudar a tua história, entendeu? Não é um trabalho de um dia para o outro isso, viu, gente? Não é algo que você muda instantaneamente, é algo que você tem que começar a fazer hoje e fazer isso todo dia, né? Do mesmo jeito que você se habituou durante anos a falar negativamente, a murmurar, a reclamar e a ver tudo pelo lado negativo, agora tem que começar um novo processo, tem que começar a mudar o seu vocabulário, começar a falar e se habituar a falar em termos de vitória, em termos de bênção, em termos de
conquista, em termos de saúde, em termos de prosperidade, entendeu? Há necessidade de você mudar a tua história mudando aquilo que você fala, porque mudando aquilo que você fala, falando positivamente, falando de acordo com a palavra de Deus, falando segundo a promessa de Deus, o teu coração vai se encher dessas coisas e aí você vai ter a fé verdadeira, a fé que muda a sua história. Aí quando você for orar a Deus, o teu coração vai estar tão cheio de fé, tão cheio de confiança, porque você o encheu com coisas verdadeiras, coisas da Bíblia, e aí você vai poder receber a sua resposta à oração, tá bem? Entenda a preciosidade deste versículo, gente. Isso aqui é uma revelação que Deus dá pra gente. Ele diz: do fruto da boca o coração se farta, do que saem dos seus lábios o coração se satisfaz. Então, enche o seu coração com palavras da Bíblia, mas faladas pela sua própria boca, tá bem? De repente você está aí preocupado, né? Que fizeram feitiçaria contra você, que fizeram algum mal espiritual contra a sua família e você fica falando toda hora: ai, fizeram alguma coisa para mim, ai, que medo. Ai. Não, muda o teu coração. Se você continuar falando isso, o teu coração vai acreditar que esse feitiço vai destruir você. Não, tem que falar assim, ó: eu não tenho medo de nada. Primeiro porque a Bíblia fala para você não ter medo de nada, né? Deus fala muitas vezes: não temas. Então você vai dizer: eu não tenho medo de nada. Alguém vai dizer para você: fizeram macumba para você, fizeram feitiço. Você vai dizer: eu não tenho medo de nada, porque está escrito: contra o povo de Deus não vale feitiçaria e nem encantamento. Está na Bíblia isso, mas tem que falar. Entendeu? Tem que proferir essas palavras, porque o seu coração vai se enchendo delas, de uma tal maneira que a tua fé vai lá em cima. E outra coisa, olha o que diz o versículo 21, olha a importância de você controlar o que sai da sua boca. Versículo 21, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Então esse texto diz que a língua tem poder, as palavras, né, pronunciadas têm poder. O que bem a utiliza, quer dizer, o que bem utiliza a sua língua, come do seu fruto. Quer dizer, se você aprender a controlar a sua língua, se você aprender a controlar o que sai da sua boca, se você aprender a falar as palavras corretamente, mas não estou falando de falar um português bem falado, estou falando de falar as palavras da Bíblia. Aí então você vai ver uma grande mudança. Começa a falar que você é próspero, começa a falar que você é mais que vencedor, começa a falar que você e a sua família vão servir ao Senhor, começa a dizer que você está curado pelas feridas de Jesus, começa a dizer que você não tem mais medo, que você tem coragem. E isso vai enchendo o teu coração, repito, até a ponto da sua fé se levantar e você conquistar o impossível, tá bem? Essa é uma direção de Deus, né? Você acabou de ouvir aqui. Agora, não são palavras mágicas, tá? O que acontece aqui é que é uma direção do Senhor, é uma revelação. A nossa língua tem poder, então usa bem, porque esse poder também funciona para o mal. Então, se você usar a tua língua para confessar derrota, doença, fraqueza, desânimo, é isso que você vai ter, porque o teu coração vai crer assim. E lembra do que Jesus falou? Seja feito conforme a vossa fé. Então, se você enche o coração de coisas negativas, a sua fé vai ser essa. E é isso que você vai ter, coisas negativas, coisas ruins e derrotas, ao invés do poder de Deus. Tá bem? Vamos fazer a oração agora? Vamos falar com o nosso Deus e Pai, vamos invocar o poder de Deus sobre as nossas vidas? Oremos a Deus então. Pai Celeste, Pai amado, muito obrigado por mais este dia que o Senhor nos concede e com a nossa boca nós te damos graças e dizemos, Pai, que o Senhor é na nossa vida, que o Senhor é por nós e por isso ninguém será contra nós. Portanto, meu Pai, essa pessoa que entendeu a importância de controlar a sua língua, essa pessoa que entendeu, Pai, a importância de falar a tua palavra, de proferir o que o Senhor disse na tua palavra, essa pessoa então, Pai, comece a receber a resposta que está te pedindo. Meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, estende a tua mão para curar, para libertar, para prosperar,
para, meu Pai, fazer essa pessoa mudar de vida agora. Meu Deus, salva essa família, meu Pai, restaura esse casamento, meu Pai, fortalece essa pessoa que está desanimada, ela entendeu o que tem que fazer e vai fazer. Portanto, Pai, eu te agradeço pelo milagre, em o nome do Senhor Jesus, com a nossa boca, Pai, e para a tua honra e tua glória nós dizemos, somos mais que vencedores. Nós dizemos, Pai, na tua presença, na presença dos anjos, estamos curados pelas feridas do Senhor Jesus. Também dizemos, Pai, na presença do Senhor e na presença dos anjos, o Senhor está suprindo cada uma das nossas necessidades. Também dizemos, Pai, tudo podemos, tudo conseguimos em Cristo que nos fortalece. Meu Pai, que tudo isso seja para a tua honra e para a tua glória. E nós recebemos, Pai, a nossa resposta em o nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por tudo. Amém. E graças a Deus. Meu amigo e amiga, acabamos de orar. Agora coloca essa palavra em prática. Vigia no que sai da sua boca. Você precisa confessar a coisa correta, falar a coisa correta. Repito, mesmo que tudo pareça estar indo contra você, você nunca vai vencer as dificuldades enquanto não mudar o teu modo de falar. Você leu ali, a morte e a vida estão no poder da língua. Veja que pode trazer vida ou morte aquilo que você fala. Então vigia naquilo que você fala, tá? Repito, é um processo que não é da noite para o dia. Não é porque você começou a falar uma coisa certa agora que amanhã já vai estar um paraíso. Não é isso, mas vai mudando com o passar do tempo, vai mudando no dia a dia, e aí você dia a dia vai vendo o poder de Deus se manifestar milagrosamente na sua vida. Tá bem? Deus abençoe muito a você, Deus abençoe muito o seu dia e até a próxima.